tarde, pessoal. Vamos começar já já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai começar o nosso culto do Evangelho, né? Como a gente tem feito todos os domingos aí, né? Então nós vamos dar continuidade ao nosso culto do Evangelho no lar. Lembrando a todos, tá, gente, que a gente tá fazendo esse culto todos os domingos, né? Às 17h30. O culto do Evangelho, ele é, né, uma das coisas mais importantes da doutrina espírita, é um dos momentos mais importantes, é o momento em que nós abrimos a nossa casa, né, para receber a espiritualidade amiga que comparece junto ao nosso lar, né? Então a gente faz esse culto virtual aqui à distância com todo mundo, né? E é sempre bom, né, a gente ter um dia para a gente fazer o nosso culto, né? Quem não consegue às vezes acompanhar nos domingos, né, fazer o seu culto aí em casa, marcar um dia e um horário, né, cada família, cada grupo, pode ser feito com a família toda, né, porque na minha casa a gente tem feito nas terças-feiras, né, a gente às vezes muda o dia em função das necessidades, mas, né, é raro a gente mudar. Então a gente faz toda terça-feira às 6h30 da noite, então a gente repara tudo aqui em casa e a gente vai fazer o culto, tá? Então é um momento que a gente tira para poder entrar em contato com a espiritualidade, né? Para entrar em contato aí com os amigos espirituais, com as companhias espirituais, e é um momento de limpeza, né? Um momento aí de trabalhar as energias da nossa casa, da nossa família, né? Muito importante, né? O culto é algo muito simples, né? Você faz uma prece, né? Quem quiser deixar uma garrafinha com água para fluidificar, e faz as leituras, né? Normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, e de uma ou mais obras subsidiárias, né? Dependendo da quantidade de pessoas. Por exemplo, aqui em casa são vários, né? Então nós lemos uns 4 livrinhos curtinhos, cada um lê um trechinho, uma mensagem, né? Faça um comentário, uma prece final, né? Observando-se sempre a questão do horário, né? E do momento, né? A gente não ficar mudando, né? Até porque a espiritualidade cria aquele compromisso de estar vindo todos os dias do nosso culto, né? Então os domingos pode ter certeza que os amigos espirituais nos visitam, né? Então é uma coisa muito importante da gente estar falando, né? E algo que é um grande desafio com o momento espiritual que nós estamos vivendo, né? Coisa que os amigos espirituais têm falado muito, né? Antes da gente dar início propriamente dito ao culto, é da nossa necessidade de disciplinar as nossas ações,
né? Nós estamos num momento aí que, como diriam aí os estudiosos, né? Nós temos muita procrastinação, né? Ou seja, a gente vai deixando para depois as coisas, a gente tem muita iniciativa, né? E pouca persistência. E, né, todo o trabalho, toda a construção espiritual, ela está alicerçada não somente na empolgação do primeiro momento, mas na persistência de longo prazo, né? Então é uma coisa para a gente poder aí estar trabalhando, né, que é a nossa, vamos dizer assim, dificuldade da humanidade nesse momento, né? Nós andamos muito ansiosos e por isso, né, nós estamos começando sempre alguma coisa e nunca dando seguimento. Mas vamos lá, né, gente? Vamos fazer a nossa prece. Né, aqueles que desejarem deixar suas garrafas com água, seus copos do lado, agradecer, né, neste momento aos irmãos espirituais que nos visitam, trazendo o benefício da sua luz e do seu amor, a fim de que possamos juntos estabelecer vibrações positivas no bem, construções afetivas, espirituais, para que possamos desenvolver e trabalhar luz e entendimento. Mestre amigo, ajuda-nos a seguir em frente, para que possamos, junto a Ti, trabalhar as expressões do Evangelho, sintonizados com a luz, com a paz e com o carinho. Fica conosco, Senhor, no movimento espiritual do bem, e ajuda-nos a multiplicar os nossos valores à luz do Teu Evangelho. Dá-nos a esperança, a fé, a caridade e a boa vontade para cada dia. Ilumina o nosso lar, abençoa aqueles que amamos, ensina-nos a paciência, a perseverança e a capacidade de seguir em frente. Não sejamos levados por quaisquer vibrações negativas ou pelo medo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa a espiritualidade amiga que nos visita neste momento. E fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, a gente sempre faz, né, no início do nosso culto, a gente coloca, né, uma mensagem para as crianças, né? A gente está tirando aqui do YouTube, aqui, né? Do livro Pai Nosso, da Meimei, né, com o tema Algo Mais, né, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Né, esse Pai Nosso, essa obra é um livro infantil do Chico, né, com mensagens para as crianças, mas que serve para nós também, né, adultos, né, que nos achamos, né, se bem que nós ainda estamos muito mais para crianças espirituais do que para adultos. Mas, né, vamos escutar e vamos tirar, né, como diria o mestre, a essência espiritual. Né? Lembrando que as vibrações do culto no lar nos ajudam sempre, né? Não só na nossa caminhada, como no nosso aprendizado também. Tá bom? Então vamos prestar atenção na mensagem, né? Não só para os pequenos, mas para nós, os grandes. Algo mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço d'água, cheio de rãs, e a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: estas rãs são boas amigas. Hoje eu posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte.
devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então, o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Então, né, gente, um videozinho aí, né, bem simples, né, para as crianças aí, com aprendizado de que todos nós temos o nosso papel, todos nós temos nosso local e a nossa forma de servir, né, e que muitas vezes o que a gente faz, né, como o vento fala, né, pro protagonista da história, né, protegendo as rãs, ela vai se proteger no futuro, né. Toda a nossa construção no bem, ela vai ter com certeza retorno. E acima de tudo, né, quando a gente trabalha, os resultados, eles vão se fazer presentes, né? Tem uma pergunta aqui da Rita aqui, ó, falando assim: faço o culto toda terça em casa, mas quando estou na casa de minha mãe em outra cidade não faço. Posso fazer na casa dela? Pode, né? A gente sabe que a espiritualidade reconhece que o nosso lar é onde nós estivermos, né? Onde a família se reúne, ali é o lar. Né? Então, por exemplo, há umas semanas atrás a gente viajou aqui, né? Tivemos uns dias aí fora, e a gente fez o nosso culto lá, no ambiente lá, né? do sítio que a gente estava, né? Com a família. A gente parou lá no dia e no horário, né? E fizemos o nosso culto lá naquele ambiente, né? Porque a família não é o local físico, é o grupo de pessoas. Eu falo isso muito, até mesmo lá na Casa Espírita, né? A gente está fazendo estudo lá no Francisco de Assis e tal, e eu falo, gente, o Francisco de Assis não é as paredes aqui não. Francisco de Assis é uma construção, né, da nossa coletividade aqui, né? É um ideal, né? Muito mais do que o físico, são as pessoas, né? Então o culto no lar também é assim, né? Algumas pessoas às vezes não têm uma abertura para fazer com outros membros da família. Faça no seu quarto, né? Eu não estou fazendo no quarto aqui agora, não porque eu não tenho abertura, né? E sim porque aqui é o melhor lugar para filmar essas coisas. Normalmente a gente faz lá na cozinha, né? Aí a família toda participa, né? Mas se você não está dando conta, faça no ambiente que você der. Eu lembro uma vez de uma jovenzinha que a gente estava ajudando, e ela falava, né, que o pessoal da casa dela era muito negativo ao culto, não queria de jeito nenhum. O que ela fazia? Ela ia pro banheiro, levava o livro do Evangelho debaixo do braço, entrava e fazia no banheiro, né? A espiritualidade se incomoda com isso de maneira alguma, gente. A forma é nada, o sentimento é tudo, né? E pode ter certeza que lá no banheiro dela, os espíritos de luz foram lá para beneficiá-la com luz e com amor. Não só ela, como toda a família, né? Porque o culto do Evangelho no lar, ele não é só para mim, né? Eu estou fazendo o culto aqui com vocês, a minha casa toda está sendo beneficiada, né? As pessoas que eu amo, que estão aqui comigo, estão sendo beneficiadas, né? Desde mim até os animaizinhos, né? Cadê os animais? Os animais lá, tem um animal dormindo ali atrás, ali, ó, né? Tá ali se beneficiando das energias, né? Então a gente nunca perde. E quando o bicho está pegando, né, normalmente, às vezes a gente está com alguma dificuldade muito grande, a espiritualidade fala assim, faz por todo dia. Né? Todo dia aí, ó, né, vão injetar luz. Mas vamos lá, né, gente? Vamos abrir o Evangelho aqui e fazer a nossa leitura. Abrir aqui aleatoriamente, ó, como a gente sempre faz, né? Saiu no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva. Interessante, né? Primeiro sai ali a natureza agindo, né? Agora o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado diante do gozofilácio, o gozofilácio, para quem não sabe, era o local onde eles, né, uma jarra onde eles faziam doações no templo de Israel, tá? É um vaso sagrado lá que eles punham lá as doações. Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva
que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo o mesmo que tinha, e tudo quanto lhe restava para viver. Está anotado esse texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. E aí continua o comentário aqui, ó. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que sejam todos completamente desinteressados. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar a fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes faltava, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças e da inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui, né? Hoje os amigos espirituais trouxeram para a gente o óbolo da viúva, né? E muita gente leva o óbolo da viúva, né, apenas na questão financeira, né? Que a viúva foi lá e deu as últimas moedinhas, né? E temos aí, infelizmente, alguns companheiros que até usam isso, né, para manipular financeiramente as pessoas. Falam assim: você tem que dar dinheiro, você tem que dar tudo que você tem, né? Mas se a gente for analisar isso de maneira mais profunda, né, Jesus não estava mensurando o valor financeiro que ela estava doando. Jesus estava mensurando ali com os discípulos, né, ele estava considerando, assim, ele estava observando aquela situação, né? Então, enquanto as pessoas entravam e saíam, o mestre estava lá observando, né, com os discípulos. E o que ele nota naquela senhora? Que ela ofereceu o melhor que ela tinha. Não importando se o melhor que ela tinha era uma moeda ou 1000, né? E assim também é conosco, né? Nas nossas construções espirituais, né? O mundo, mais do que nunca, está precisando de caridade, está precisando de ajuda. E a caridade é um movimento de doação, né? É um movimento de distribuir um pouco que nós temos para chegar um dia a aprender a compartilhar, né? Porque a caridade é o primeiro passo do compartilhar, né? Porque dar é mais fácil do que compartilhar, né? E nós estamos aprendendo isso aos poucos. E o que acontece? Nós podemos dar muitas coisas. Nós podemos dar o nosso tempo, nós podemos dar a nossa atenção, nós podemos dar o nosso carinho. E por último, nós podemos dar alguma coisa de um material que nós tenhamos. Seja aquilo que nos sobra, seja aquilo que nós decidimos dispor em favor do outro. O valor verdadeiro que nós doamos, ou seja, os nossos talentos, né, as nossas capacidades, as nossas riquezas, são muito mais do que aquilo que a gente guarda no banco. Né? Muitas vezes é mais fácil doar 1 milhão do que doar 5 minutos de atenção. É mais fácil, né, tirar, né, o alimento ou a roupa do que tirar, né, o nosso enfado, o nosso tédio de conversar com alguém, né, a nossa dificuldade de aceitar determinado companheiro que nos desagrada pela sua postura, por a sua ação. Isso é a maior caridade, né? Isso é o que nós precisamos nesse momento que nós estamos encarnados aqui na Terra, né, meus amigos? A gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil na humanidade, que nas palavras dos amigos espirituais, um momento de parto espiritual para todo mundo. Né? O que é um parto espiritual? É o nascimento de um mundo novo. E esse mundo novo se constrói, né, acima das dores do passado. E hoje, né, a gente estava até recebendo uma mensagem dos amigos espirituais, que vai ser a mensagem que a gente vai mandar amanhã para o pessoal, né, sempre manda na segunda, né, o nosso amigo Léo estava falando disso com a gente, né, depois que ele trouxe a mensagem, ele estava conversando com a gente, ele estava falando o seguinte: olha,
a grande dificuldade do ser humano é que o mundo está tão cheio de maravilhas, né, tão cheio de tecnologia, tão cheio de ciência, que isso facilita os processos de fugas íntimas. Né? Então nós estamos deixando de lado, nós estamos fugindo, nós estamos tendo dificuldade de lidar com as nossas escolhas, e isso tem criado para todos nós situações constrangedoras, né? Situações que muitas vezes nos deixam, vamos dizer assim, em momentos de sofrimento, né? Porque a gente está muito mais preocupado em fugir, muito mais preocupado em parecer o que não somos, do que enfrentar, né, as nossas verdadeiras necessidades e construções, né, espirituais. Né? Então é uma coisa para a gente poder refletir, né, e para a gente poder trabalhar aí, né, o óbolo da viúva, fazer o que a gente dá conta, né, não importando a quantidade, fazer o que a gente dá conta. Ela deu mais que todo mundo, mas isso quer dizer que ela é um espírito melhor do que os outros? Não. Talvez um espírito mais sábio, mais antigo, mais preparado, porque o pouquinho que ela deu era tudo. Né? E cada um de nós está num momento. E o importante não é quando ou quanto nós doamos, mas sim o como. É o móvel das nossas ações, como dizem os espíritos. Né? Mas é isso, né, meus amigos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Né? Como eu estou vendo aqui que a Yasmin, né, não está aí hoje, e o Vinícius, né, deve ter tido algum compromisso, nós vamos ler aqui o livrinho Caminho, Verdade e Vida. Né? A gente vai fazer a segunda leitura. Se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, fique à vontade, tá, gente? E no final, sempre, né, a nossa irradiação, tá bom? Não pode esquecer. Então, vou abrir aqui na sorte aqui, né? A espiritualidade falando pra gente fazer o que a gente dá conta, né? Vamos ver o que o Emmanuel nos dá de dica, né, sobre o como. Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois vós a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, versículo 3, capítulo 3. O que o Paulo está falando aqui? Só resumindo, tá, gente? A verdadeira carta do Cristo somos nós. Mas vamos lá. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas suas próprias mãos. Figuras notáveis da Terra sempre assinalaram sua passagem pelo planeta, endereçando ao futuro a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como fez questão de escrever sua doutrina nos homens, gravando no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por eles mesmos. Por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes, costumavam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Documentos vivos do santificante amor do Cristo, palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São vanguardeiros que conhecem a vida superior. Experimentam o contato sublime do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Porém, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não havia vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. O que o Emmanuel está falando aqui? Primeiro, na Epístola aos Coríntios, o Paulo está falando que nós somos, que o pessoal ficava elogiando as cartas que ele ditava lá aos amigos, que eles escreviam, e aí o Paulo fala, a verdadeira carta do Cristo somos nós. A verdadeira carta de Jesus, a verdadeira carta que o Cristo endereça ao mundo, é a ação prática e a mudança daqueles que dizem acreditar nele. Então nós vamos saber quem são os verdadeiros enviados de Jesus, não por alguém apontar ou por eu dizer que eu sou ou não sou, e sim pela minha atitude de caridade, de amor, de respeito, de carinho, de doação. Então as atitudes positivas que nós temos,
nos convertem em mensagens vivas daquilo que acreditamos. Representações materializadas do bem, da luz, construções espirituais que vão tocar corações e mentes para a história do mundo. Nós conhecemos aí a história de inúmeros seres que, tocados pelo amor do Cristo, modificaram a si mesmo, ajudaram a divulgação do bem e deixaram um rastro de luz por onde estiveram. A gente vê aí o próprio Paulo, Pedro, João, Maria de Magdala, Francisco de Assis, Madre Teresa, tantos personagens e pessoas que vivenciaram e que, quando você olhava para eles, você via refletido nas suas ações, não só nas suas palavras, a conduta do Cristo. E nós precisamos urgentemente, nesse século XXI, com seus desafios e com as suas potencialidades, despertar na nossa intimidade os valores do imortal, os valores do amor, os valores da luz. Não estamos aqui encarnados em férias, meus amigos. Estamos aqui com graves compromissos no sentido de que o mundo regenerado, o mundo melhor, só se materializará através do nosso esforço, da nossa renúncia. É algo que os amigos espirituais não cansam de falar. Eles estão nos sustentando, eles estão nos ajudando, eles estão nos envolvendo. Não podemos perder a esperança nem a fé, né? E se nós queremos ajudar alguém, lembremos que a melhor forma de ajudar alguém que a gente ama é crescer espiritualmente, para que possamos entender, né, e interferir da maneira adequada, né? Porque a intercessão é um dos mecanismos divinos, onde um amor que pode muito vai em socorro de um amor que naquele momento pode menos, né? Então aqui, né, com o resumo aqui do nosso evangelho dessa tarde, quase noite, né? Vamos lembrar disso, né? Cada um cumprindo o seu papel, doando o que tem, né? Cada um oferecendo o seu melhor, como a viúva, como o vento, né? Lá da passagem das crianças, e nos lembrando que nas nossas ações, nas nossas construções, somos sempre cartas vivas do amor, construções vivas do Cristo. Então agora nós vamos passar para o nosso momento final, né? Lembrando, gente, se vocês tiverem aí, né, uma aguinha para fluidificar, para deixar, é a melhor hora, tá? Durante o culto. E vocês podem levar para as pessoas que vocês querem ajudar, né? Leva lá a água fluidificada do culto, né? Faz um suco, dá para a pessoa, né? Coloca na geladeira, né? Não tem problema não. A pessoa precisa saber que ela está bebendo água fluidificada não, tá, gente? Né? Tinha um companheiro nosso aí que ele pegava a água do culto e subia na caixa d'água e jogava lá dentro, né? E todo mundo da casa, né? Não precisa ser tão radical, né? Mas você pode pôr lá no filtro, você pode colocar na geladeira, não tem problema, né? Normalmente aqui em casa a gente pega a garrafa da geladeira e põe em cima da mesa lá, né? Para os amigos espirituais. Mas vamos lá, né, gente? Quem tiver os nomes aí das pessoas que vão ser beneficiadas das nossas irradiações, né, do nosso final do culto, por favor, fiquem à vontade de colocar, tá? Lembrando que hoje nós vamos fazer o estudo às 8 horas, né? Nós estamos aí estudando questões acerca da espiritualidade, né? Perguntas e respostas, então a gente precisa das perguntas do pessoal para poder fazer o estudo funcionar, tá, gente? Então, temas, assuntos que vocês acham interessantes, mandem lá pra gente na hora. Pode mandar antes também, né? Via mensagem aqui, tá? Ou até aqui no chat aqui. Então, vamos lá, né, gente? Elevando os nossos pensamentos ao Cristo. Mais uma vez, pedimos por aqueles que amamos. Pedimos, Senhor, para que a sua mão e a sua misericórdia se estendam na direção de quem precisa, traduzindo o nosso sentimento em cura e paz. Envolve, divino amigo, aqueles que te pedimos, mas também aqueles dos quais não sabemos ou desconhecemos neste momento. Envolve também, Senhor, aqueles que ofendemos, que agredimos, que não compreendemos da forma correta. Ajuda-nos a pedir o perdão, mesmo que seja na intimidade do sentir. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e permite que a espiritualidade amiga que serve em teu nome distribua os recursos da tua luz. Acreditamos, desejamos e te pedimos. Abençoa, envolve, protege. Então nós vamos começar a ler aqui. Vamos ler primeiro aqui as do Jitsi, depois nós vamos para os nomes do Instagram. Cláudio, Jaqueline, Caroline Terazani. Desculpa se eu ler errado, tá, gente? Às vezes os nomes a gente, né? Luíse,
Deixa eu rodar aqui, porque às vezes vai chegando rápido, tá, gente? Loíse Lucas Vieira, José Ademir Rosada, Márcia Saldanha Rocha, Otília Lucas Vieira Azevedo, Benício Bonifácio, Silvana, Ângelo Antônio e Vera Grilo, são desencarnados. José Moreira Melo, João Arthur Vieira Lessa, Precisa Sotoma Pontes, Maurício Eduardo de Carvalho, Deise, João Bosco, Henrique Arthur Grilo de Freitas, Bernardo Sotoma Pontes, Raiva Glória Diniz Ferraz, José Gabriel Andrade Souza, Henrique José Menezes Souza, José Ranieri de Andrade, Maria Gildete Santos, Priscila Andrade Santos, Paula Valéria Santos Andrade, Isabela Santos Andrade, Luana Patrícia Santos Andrade, Matheus Soares Martins. Vocês estão escutando os cachorros latindo aqui? Diz o Lucas que eles estão pedindo os nomes dos cachorros, dos amigos. Tô brincando, tá, gente? Célia Junqueira Rocha, brincadeira dos espíritos aí, tô só transmitindo. Rafael Júlio Silva Duarte, Ricardo Antonini, Rosvaldo Oliveira Souza, Leci Givu Aragão, Josefa Dias Conceição, Miguel Corsino dos Santos, Josefa Maranduba, desencarnados, Mitico Sotoma. Cada um desses nomes receba muito amor, muita luz, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nós vamos passar agora para o Instagram. Se tiver mais algum nome aqui depois no Jitsi, a gente continua a partir da nossa Mitico. Vamos lá, descendo aqui, gente, porque eu tô rolando aqui, tá? Estou demorando, eu acho. Muitos nomes, mas ótimo. Leandro Andrade, Laura Freitas, Fabiano Fernandes, Karina Kênia Campos e família, Fábio Lisandro Ferreira, José Eustáquio Ribeiro, desencarnado, Maria Engrácia Jardim Amorim, também desencarnada, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Carlos Alberto da Costa Amorim, desencarnado, Gabriela Matos, João Paulo Azevedo, Loíse Lucas Vieira, Ana Matos, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Rafaela Amorim Costa, Felipe Eduardo de Barros, querido amigo Felipe, Sandro da Conceição Ribeiro, espero que a cirurgia tenha corrido bem, viu, cara? Natália Marques de Oliveira, Sandoval José Marques, desencarnado, Viviane Aparecida Coelho, Maria Eduarda Ribeira Coelho, Ana Clara Ribeiro Coelho e Denilson de Souza Coelho, Leidiane Maria da Silva, Gregory Paul Raul da Silva Schroeder. Espero que eu tenha lido o seu nome de correto, viu, Gregory? Desculpa aí se eu li errado, Recebe muito amor, viu, meu amigo? Tá? Deus te abençoe. Edmur dos Reis Ovídio Filho. Opa, a vista já não ajuda. Peraí. Marco Henrique Guimarães Costa, Amélia Maria Marques da Silva, Sônia Maria Silva Rodrigues, Dolores Dias de Freitas, Crídio de Freitas, Fernanda Miguel, Andresa Luiza Herreira, espero que eu tenha falado certo, Petra Zebist, também espero ter falado certo, Maria Amélia Jardim Arias, Júlia Aleixo e Sara Aleixo, Alice Costa e Silva Barros, Bernadette de Freitas Dias, Felisbina Cruz e Silva, Larissa Jardim Amorim, Jairo Matos, desencarnado, Carlos Alberto da Costa Amorim Júnior, por todos os sofredores das enchentes, na Bahia, Minas, São Paulo, seres humanos e animais, é verdade, Larissa? Deus abençoe todos eles e ajude-nos a ajudá-los, a assumir as nossas responsabilidades. Olímpia Angélica de Aguilar, Maria Antônia Bittencourt, desencarnados. Continuando aqui, Edelson Lisandro Albernaz, Iris Lisandro, Edith Lisandro, Edir Lisandro, Maria Ernestine e Nazaré Duarte Melo. Que todos esses corações, que todos esses irmãos muito queridos recebam neste momento nosso amor, nosso carinho, nosso respeito. Jesus, dá-nos a capacidade de atender e de abraçar cada um deles, que eles recebam a sua paz e que possamos dividir com eles a alegria
a tranquilidade e o afeto que nascem da fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso culto. Queria agradecer a todos vocês que participaram conosco. Lembrando, às 8 horas nós temos estudo, perguntas e respostas sobre questões de espiritualidade. Por favor, quem tiver pergunta e resposta, manda pra gente para nos ajudar. Nós estamos precisando muito, tá? E eu queria, esse mês, pedir muita ajuda de quem puder, tá? Seja uma prece, seja qualquer coisa, nos ajudar lá no Francisco, a nossa cesta do mês. Nós estamos com muita dificuldade de manter a cesta, Nós estamos aí com mais de 100 famílias cadastradas esse mês, Nós tivemos que rapar essa reserva da casa lá para poder comprar a cesta, graças a Deus deu, Então a gente está aceitando a ajuda de todo tipo de mantimento, principalmente arroz, feijão, açúcar. Quem quiser levar lá pra gente arroz, feijão, açúcar, por favor, fale com a gente, nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, tá? Então assim, a gente agradece aí quem tem ajudado, E como no álbum da viúva, tá, gente? Não importa a quantidade, não importa o sentimento. Então, mesmo quem não tem a condição de ajudar, faz uma prece por nós, Ajuda a gente a lembrar a espiritualidade. Eu sei que eles não esquecem, não, Mas vamos criar uma corrente positiva aí, E às vezes, se você tiver alguém que você está ajudando, continue ajudando quem está perto de você, porque essas pessoas também precisam. É uma corrente, Estamos todos unidos aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham aí uma boa tarde até às 8 horas, se Deus quiser e permitir. Saímos de volta aí com o nosso estudo, O Pix é o Pix da nossa casa, Quem quiser, me manda uma mensagem no privado, que é o CNPJ lá do grupo Francisco de Assis, tá? Mas aí eu mando separado, quem quiser ajudar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem conosco. Tenham todos uma boa tarde, meus amigos. Pessoal, o Pix, quem quiser, por favor, me manda mensagem no privado que eu passo os detalhes lá da conta da casa, aquela coisa toda, é um CNPJ, tá bom? Eu envio lá para vocês. Por favor, me chame no privado, tá? Nós vamos sair aqui, que Jesus nos abençoe sempre. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.